E aí, caros, tudo bem com vocês? Aqui Márcio Bezerra, analista, arquiteto, desenvolvedor full stack, e nesse vídeo aqui nós vamos continuar o que nós estávamos fazendo na sequência de vídeo que mostra como criar uma aplicação simples Angular, que mostra valores de ativos financeiros utilizando a API alphavantage.co. Então, pegando aqui nosso progresso, nós ficamos em que ponto, né? Então, nós já fizemos várias coisas, criamos a aplicação, falamos sobre o Visual Studio Code, codificamos o layout da página principal, apresentamos a API do Alpha Vantage, aprendemos a criar a service de maneira básica aqui, aprendemos a criar a component e agora, nesse vídeo, nós vamos para essa parte aqui que é codificar a página principal. Então, nós vamos dar comportamento para essa página aqui. Então, como você vê, isso aqui está tudo hard-coded e o que nós vamos fazer agora é exatamente fazer com que isso não fique assim. Para início de conversa, vamos analisar o que é que nós temos nessa página aqui. Então, note que essa parte aqui, ela não precisa, estou com um probleminha aqui nos atalhos, ela não precisa ser dinâmica, né? Essa parte ela pode ser fixa mesmo, a não ser que, deixa eu dar uma olhada, a gente tem um title aqui, né? A gente tem aqui esse signal, por padrão, o template inicial do Angular já cria esse signal aqui, que é como se fosse um title. A gente pode até, de alguma maneira, nos aproveitar desse title. Por exemplo, só para a gente já fazer uma primeira interação aqui e utilizar a signal, nós já vamos colocar aqui o title, dessa maneira aqui, e note que quando é signal, você pode colocar assim e não tem prejuízo de function, né? É aquela coisa. Eu posso colocar function aqui no template HTML. Se for signal, sim. Você pode repetir, inclusive, você pode repetir várias vezes isso aqui, que não vai ter problema. É assim a utilização mesmo. E note que o title, por ele ser um signal, ele está sendo chamado como se fosse um function e é dessa maneira que funciona. Só que esse título aqui, ele não está muito legal e a gente vai colar para que ele fique melhor. Então, já vamos salvar aqui, a aplicação está rodando, e note que o título ficou correto, mas apareceu um ali que eu não sei. Deve ter sido algum problema de digitação aqui, mas você note que aqui em cima o título já ficou correto. A gente pode até fazer um teste aqui de mudar aqui, sei lá, colocar um 2 só para ver se ele mudou. Você viu que aqui o signal, inclusive o signal, ele cria uma reatividade mais performática, porque apenas a parte do DOM que precisa ser afetada com aquela mudança é que ela é realmente renderizada, né? Então ele tende a ser muito mais performático. Vamos voltar aqui ao que era antes, então tirar daqui, ok? Bom, voltando a analisar a página, o que precisa ser, por exemplo, já temos algo aqui, ó. Esse select, ele já tem duas coisas que precisam ser dinâmicas. Primeiro, os itens do select, e segundo, quando você seleciona algo no select, você tem que dizer que você selecionou algo. Isso precisa estar gravado em alguma variável. Então, por esse motivo, nós vamos criar duas variáveis aqui, que é o que você selecionou e os itens, né? Então, nós vamos aqui para o arquivo de código. Aqui embaixo do título, tá meio aqui impressadinho, embaixo do título, a gente cria um private, é o selected stock, que a gente vai colocar já como signal mesmo, como IBM. Vou até ver se tem IBM na lista. Daqui a pouco eu mudo lá, né? Que ele está sugerindo aí mudar. Então, já vamos criar aqui os estoques, né? Só a lista. E que nós vamos colocar o 1. Só que eu não vou colocar assim. Eu vou colocar de maneira melhor. Eu vou colocar como objeto. Fica mais bonitinho lá na tela se você colocar o nome, né? Porque dessa maneira fica muito feio uma lista só com siglas, né? Então aqui eu estou só dando uma formatada. Porque aqui, na verdade, eu vou criar objetos, né? Por exemplo, aqui eu vou colocar symbol, o símbolo, e bem aqui eu vou colocar o nome, né? Que pode até ser IBM, que ficou muito grande aí. Do mesmo jeito a gente vai fazer nos outros. Então, criamos um array de objetos que tem as propriedades symbol e o name. Agora nós já temos duas coisas que nós vamos precisar utilizar. Então nós vamos voltar aqui para a tela. E como nós já temos aqui o selected, eu vou até tirar esse class que nós não estamos nem utilizando, né? A gente vai fazer aqui um ngModel e colocar o selected. E no lugar de colocar essa lista fixa, nós vamos colocar um ngFor, já eu explico. E note que bem aqui, ó, nós temos um fixo aqui, o PTR4, só que ao invés de utilizarmos o fixo, nós vamos já colocar o select, o que nós selecionamos lá. Ele vai ficar dinâmico realmente aqui.
Então aqui nós já vamos trocar pelo selected mesmo, dessa maneira. Daqui a pouco a gente vai ver o que está ocorrendo aí. Aqui ele está marcando o ngModel, porque se você for utilizar ngModel no form, você tem que voltar aqui para o código e fazer um import do Forms Modeling. Então a gente tem que utilizar aqui o Forms Modeling. Pronto, dessa maneira. Você viu que ele já corrigiu algumas coisas. Está dando erro porque nós esquecemos um detalhe bem importante ainda. Nós colocamos como private. É algo que vai ser visto no HTML, não pode ser private. Então foi por isso que estava dando 2 erros. Na verdade, nós corrigimos esses 2 erros aqui. E note que algo interessante, né? Nós estamos utilizando o Signal. A maneira de você utilizar, eu já falei que é assim. É realmente como se fosse function. Né? E o mais interessante, a maneira de você utilizar ele como ngModel é assim, né? Então isso tudo já foi adaptado de maneira que deve funcionar, é para funcionar assim. Só temos aqui, deixa eu ver se ele já está preenchendo, ó. Você note que aqui, ó, o nosso select não está sendo preenchido, né? Então no lugar dele preencher, ele está colocando essa faixa preta porque estamos utilizando aqui templates Angular antigos, né? Então a nova maneira de você fazer isso, você tem que fazer aqui um for, realmente um for. Eu vou até copiar aqui isso daqui, que ele já tinha até sugerido lá, não tinha visto direito. E aqui a gente tem apenas que informar o track, né? O que nós vamos utilizar como track? Vamos utilizar o symbol mesmo. Então, aqui a gente abre, fecha e pronto. Nós não precisamos mais dessa parte aqui. Estamos com algum errinho aqui. Eu acho que o track não tem isso, né? É só porque o track não tem aqueles 2 pontos. Então, veja a diferença, que dessa maneira, o Angular agora, o 21, a versão mais nova, ele quer que você utilize realmente essa maneira de utilizar os templates, tem até um nomezinho que eu vou ter. Então, a gente já está utilizando um aqui, só que a gente vai criar um a mais aqui em cima, um option a mais, que é apenas para que não fique já selecionado. A gente vai criar exatamente um desabilitado, que é o selecione uma opção. Então, veja que o valor dele é nada, então isso é o que vai determinar se o valor é um string vazio, isso é que vai determinar se o botão vai ficar desabilitado ou não. A gente vai já chegar nessa parte. Ele é desabilitado, é interessante porque você obriga o usuário, depois que ele selecionou um item, ele não vai poder voltar por nada, né? A gente vai já ver isso na prática. E aqui o texto seleciona uma ação, né? Então vamos salvar para você ver como é que ficou aqui. Então note que já estava selecionado esse, ó. Nós temos aqui em cima o selecione uma ação que ele está desabilitado. Uma vez que eu já selecionei um, que era esse aqui que estava selecionado, eu não posso mais voltar para o vazio, né? Então, dependendo da utilização, isso aí é uma boa prática, mas eu concordo que em alguns casos não, você não pode fazer isso, né? Você vai ter que permitir que o usuário volte a informar nada, se for o caso. Eu vou atualizar aqui a página. Por que ele está mostrando esse como padrão? Tá errado isso, né? Porque aqui a gente está inicializando o Signal como um IBM, então se a gente tirar aqui, ó, e salvar, ele vai realmente inicializar com a opção selecione uma ação, e daqui ele já pula para um deles. Eu posso até sair, mas se eu selecionar um aqui, já era. Eu não posso mais voltar para o vazio. Outra coisa é que o botão está sempre habilitado. Então, uma boa prática é a gente desabilitar aqui o botão. Então, a gente pode colocar aqui como disable. O que vai indicar se ele é disable é não ter nada selecionado lá. Tá vazio ou tá null, né? No ativo selecionado, né? Então, isso vai indicar que ele está disable. Dessa maneira nós vamos salvar aqui e atualizando, ele por padrão já ficou disable. Se eu selecionar alguma aqui, ó, ele já ficou enable. Eu tinha inclusive prometido num vídeo anterior, não sei se eu prometi realmente, que essa forma aqui funciona, né? A gente pode até, eu acho que a gente já chegou a fazer um teste, né? Vamos dar aqui um F12 para a gente abrir, vamos limpar aqui. Então, aqui está fixo como IBM, está errado. A gente tem que colocar também o nosso Signal aqui, que é o Selected Stock. Vamos salvar, ok? Limpando aqui a parte do DevTools, vamos selecionar aqui um Apple, por exemplo, EasyBee. Ele já está reclamando aqui, provavelmente que eu estou utilizando o demo, então chegou a hora da gente trocar lá pelo nosso API Key mesmo. Foi por isso que eu, até para evitar utilização acima do limite, eu troquei por esse demo aí para poder utilizar por um período a mais aqui no vídeo, né? Então, dessa maneira eu vou limpar novamente aqui e vou selecionar aqui, por exemplo, um Apple EasyBee. E como dá para notar aqui, até mesmo utilizando o outro API Key lá, ele está dizendo aqui que de alguma maneira eu ultrapassei os limites do grátis, né, que é um request por segundo,
e 25 requests por dia. Então, isso não vai atrapalhar nosso vídeo aqui, até porque é até uma oportunidade da gente modificar algumas coisas, refatorar, mostrar como criar um tratamento de erro, já que está ocorrendo erro aqui. Então, é isso que nós vamos aproveitar exatamente essa limitação para fazer isso. Então, como eu disse aqui na parte do app, tem essa maneira de chamar um observable, né? Fazer um subscribe, que eu disse que não acho errado, né? É uma maneira que realmente está correto aí, não tem nada de errado nisso. Mas tem uma maneira que eu costumo utilizar que eu acho mais adequada, assim, para quando você não quer realmente escutar aquele observable, você quer apenas chamar, adquirir os dados, né? Pegar os dados e pronto. Então eu vou fazer de uma outra maneira aqui. Primeiramente, nós vamos trazer para cá para cima só a chamada, que nós vamos precisar aqui, vamos criar aqui uma variável, que nós vamos chamar aqui de data mesmo, fazer aqui um await, vamos chamar ela de maneira assíncrona e vamos colar aqui. Dessa maneira não vai funcionar, porque um observer você não pode chamar dessa maneira. Então a gente vai utilizar aqui o last value from. Ele só pega o último valor, a última ocorrência do observer, a última mensagem do observer. Então é só o que interessa para a gente, realmente isso, porque a gente não vai precisar escutar, né? A gente não vai precisar assinar realmente o observer, a gente vai precisar apenas de retornar o último valor e pronto. Então, dessa maneira, a gente já está fazendo o que faz aqui. A gente não está fazendo o log, mas a gente pode até puxar o log daqui e colocar aqui embaixo se precisar realmente fazer esse log, né? Pronto. Já podemos até comentar essa parte de baixo. E aqui, eu, na minha opinião, acho muito mais legível, né? De maneira que você pode até criar aqui um tratamento de erro, aqui colocar um try catch e não só fazer o log do erro, mas nós vamos também fazer uma outra coisa aqui. A gente vai criar aqui vamos até criar de uma maneira mesmo, sem ser utilizando signal, não pode ser private, né? Sem sempre esquecer. Aliás, quando é público, uma dica legal é que você não precisa dizer se é público. Você pode colocar aqui, por exemplo, nós vamos criar uma variável error message, que vamos só para fazer um teste e deixar ela como normal mesmo, sem ser signal, né? Então, se der um erro aqui, a gente vai preencher essa variável aí. Então, a gente error message igual a... Pode ser algo assim, realmente o comum é você não dar detalhes de erro na tela, né? E como ele está realmente sugerindo, vamos realmente deixar como signal mesmo. Eu queria apenas fazer um teste, né? Para ver como é que está ainda. E se nós trocamos aqui por signal, então aqui é a maneira, nós temos que utilizar o set, né? Que é a maneira correta, ou então o update, vai depender do que você vai estar fazendo no momento aí, né? Então, bem mais legível, try, né? Aqui nós fazemos aqui o tratamento de erro. Ocorreu o erro, a gente vai mostrar essa mensagem na tela, né? Uma mensagem humana na tela, a gente não vai mostrar detalhes de erro. Vamos fazer aqui, para nós mesmos, desenvolvedores, mostrar os detalhes do erro aqui com o console erro, né? Então, a gente já pode até testar, deixa eu salvar tudo aqui. Como estava realmente dando um erro lá, eu vou selecionar aqui qualquer ativo, né? E vou limpar aqui o console, vou executar. Só que, e o pior é que ele executou aqui, né? Deu certo. Tá aí, testamos que deu certo, então... Note que esse modo aqui deu certo, né? Então, não testamos o tratamento de erro, mas aproveitando, testamos que deu certo. Então, faltou alguma coisa. Criamos aqui esse signal, que é referente à mensagem de erro, só que na tela mesmo principal, nós criamos, na verdade, um recurso para mostrar o erro, que é onde tem essa mensagem de erro. Esquecemos de fazer isso. Primeiramente, nós vamos utilizar aqui o if se error message, detalhe. Eu vou até deixar antes com o erro aí você tem que chamar como se fosse function, né? Então, aqui também eu vou mostrar a mensagem como se fosse function e aqui eu fecho. Então, dessa maneira aqui, ele vai esconder aquela parte do erro, porque ele só vai mostrar se houver algum erro realmente. Para a gente forçar, testar o nosso tratamento de erro, como agora está dando certo, só que a gente não queria, né? Interessante. O que nós vamos fazer? Nós vamos comentar isso aqui e colocar um true. Vamos forçar aqui um exception de teste, como se tivesse dado um erro realmente na utilização normal, né? Então, agora nós vamos... Eu sempre gosto de limpar aqui, porque eu estou com extensão. Esse erro, essa parte que fica vermelha aqui, é na verdade uma extensão que está causando isso, né? Então, eu vou aqui, exibir... note que a nossa mensagem de erro, nosso tratamento está funcionando. De maneira que a gente já pode voltar nosso código como estava antes. Vamos salvar
Bom, vamos ver aqui como é que está o tempo, como é que está nosso progresso. Então, nem passou tanto tempo assim, talvez dê até para terminar tudo nesse vídeo mesmo, realmente. Então, fizemos a parte de codificar a página principal. Não sei se nós esquecemos alguma coisa, deixa eu dar uma conferida. É isso mesmo, nós não esquecemos nada, vamos ainda incrementar mais essa página, mas quando nós evoluímos aqui o nosso componente. Então, podemos marcar isso aqui como feito, nós fizemos a inclusão do componente na página. Quais foram as skills que você aprendeu aqui? Noções melhores de Signal, utilizar signals, por exemplo, tratamento de erro, né? Então, e agora nós vamos para a parte final, que nós vamos codificar o nosso componente stockchart.component. E para isso, vou até copiar aqui, nós vamos utilizar duas bibliotecas que são bem interessantes para se utilizar quando você quer exibir gráficos em páginas utilizando o Angular. Uma é a chart.js, que no caso nós vamos utilizar aqui a versão 3, como você está vendo, e a outra é a ng2 charts. Eu vou trazer aqui as páginas delas para você dar uma olhada, né? É sempre bom a gente ver a documentação. Então, por exemplo, numa delas aqui, no repositório aqui do Nugget, né? Se você digitar chart.js, você cai nela, ou então no próprio Google mesmo cai nela, aqui o endereço, né? Em cima. Então, aqui você tem mais informações sobre o chart.js, bastante utilizado. Você tem aqui o repositório do GitHub também. Você pode pegar aqui mais informações, se for o caso, se aprofundar melhor. E aqui na www.chartjs.org você pode aqui também ver, ter até uma ideia do que ele pode criar. É realmente muito bom mesmo a biblioteca para se utilizar gráficos numa aplicação estilo SPA, Single Page Application, né? Bastante útil. E também um que nós vamos utilizar em complemento é esse aqui, que já é mais realmente relacionado ao Angular. É o ng2 charts ou ng2 charts, aí é com você. Né? Aqui no repositório npm, aqui o nome da biblioteca, aqui em cima, se você digitar no Google também, isso aqui vai bater nele, né? Aqui o endereço completo. Você pode se aprofundar mais aqui, aconselho você dar uma olhada, outras maneiras de utilizar, né? Qual é realmente a utilidade dele. GitHub, aqui você vai para o repositório dele, então, olha, eu acho que ele tem vários, mais de 2.000 estrelas, stars aqui. Forks, muitos forks também, são componentes bastante utilizados e de certa forma confiáveis, né? Então vamos logo até copiar daqui para a gente fazer a instalação. Então deixa eu passar aqui para o lado. Vamos parar aqui Você nota que agora o Visual Studio Code, por eu ter copiado, ele sugeriu ali que eu colasse. Então eu vou até copiar de novo aqui para pegar essa nova funcionalidade. Só que ele só pede uma vez, tudo bem, nós vamos, através dessa linha de comando aqui, npm instalar o chart.js na versão 3 e o ng2 charts. Então vamos instalar eles agora. Então deu para notar que ele já instalou aqui e nós já vamos para o próprio componente, que é o nosso estoque. E eu estou com um problema no Ctrl, então ele está falhando aqui. Vamos para o componente e aqui é que nós vamos codificar. É um pouco confuso a maneira de codificar o componente, né? A gente vai colocar, por exemplo, aqui que ele funciona com dois eixos, vou chamar de eixos aqui, que uma é o line chart data, a gente vai por hora deixar assim os labels, né? Uma linha fica os dados e na outra os labels, né? Uma coisa que nós vamos fazer antes disso, até para a gente se familiarizar com componentes, a gente vai trabalhar com o conceito de input aqui. Então, note que a nossa aplicação vai ter que passar o que ele recebeu aqui do service para o gráfico, para o componente, que é o que está na tela, que seria esse aqui. Então, o gráfico que nós recebemos lá no código, os dados, a gente vai ter que passar para o nosso componente. Então, como fazemos isso? A gente vai criar aqui um input aqui. Só que esse input, a maneira antiga de fazer, era assim, você criaria um input, a gente tem que colocar isso aqui como N mesmo, porque, deixa eu até fazer aqui a chamada, porque, como já vimos nos vídeos anteriores, o JSON retornado pelo Alpha Vantage é bem diferente, ele não segue padrões, então por isso a gente tem que colocar, a gente não pode tipar esse JSON, a gente tem que colocar como N mesmo. Isso aqui seria a maneira tradicional da gente fazer um input. Só que como nós estamos trabalhando com signals,
mudou um pouco a utilização. Ele funciona dessa maneira? Funciona. Só que nós vamos aqui atualizar e trabalhar utilizando a maneira mais atualizada. Isso aqui vai ser um input igual a um input do tipo N, né? Porque já colocou como N mesmo ali, e a gente vai receber ele como null. Então é dessa maneira aqui que isso aqui sim, isso aqui é um signal. Só precisamos aqui fazer o uso do input fazendo o import do Angular Core, né? Pronto. Então agora nós já temos essa propriedade no componente. Já eu vou mostrar como é que você utiliza. Só que a gente vai ter que... Como é que a gente sabe se houve modificações nessa propriedade, nesse input aí? Então uma das maneiras é implementar o evento changes, né? Aqui, deixa eu ver se eu encontro ele, que é um changes. Vamos lembrar se é esse mesmo. Vamos implementar ele aqui, Ctrl P. Ok, ng onChanges. Então, por quê? É uma maneira de você escutar quando isso modificou. Quando uma propriedade do nosso componente modificou, uma das maneiras apropriadas de você disparar algo, a propriedade modificou, então vou disparar agora. Então nós vamos inclusive utilizar isso aqui fazendo um console log não disso. A gente vai fazer um console log mesmo, até mesmo do próprio valor que está ali no nosso input, né? Como ele é realmente no final dos casos, ele é um signal, então é dessa maneira que a gente vai pegar o valor dele. Então, quando mudar, eu inclusive não vou precisar desse parâmetro aqui. Quando mudar, eu vou fazer o log. Então, mas como é que eu vou mudar, né? Então, vamos até limpar aqui. Vamos voltar para o nosso componente principal aqui. Então, nós ganhamos aqui uma propriedade nova, que é a stock data, como você pode ver aqui. E nós vamos atribuir ao quê? Aqui na tela, nós não temos ainda, isso porque nós recebemos isso aqui, mas nós não criamos a variável. Vamos criar essa variável agora, por exemplo, stock data, que ele é um signal também, como N, exatamente por um motivo que eu já falei aqui algumas vezes. E bem aqui, exatamente aqui no final, depois de fazer o login, nós vamos setar ele e aproveitar e setar a variável de error message como um vazio. Pronto, então o valor que nós estamos aqui recebendo, né, da API, nós já estamos fazendo um log dele aqui e estamos setando já o nosso... Na verdade, nós estamos setando já o dado recebido no nosso signal aqui, que é o stock data. E zerando também nossa variável de erro. Isso faz com que agora aqui a gente possa colocar o stock data, mas como um signal, ou seja, como se fosse chamando uma função, né? Agora nós podemos testar, apesar de não termos nada na interface, nós já podemos testar esse comportamento aqui, saber quando muda aquele valor lá. Quando é que ele vai mudar? É quando eu clicar em exibir aqui. Infelizmente eu vou ter que clicar mais uma vez, né? Espero que não seja a última. Então vamos logo executar novamente aqui nossa aplicação, NGS, e aqui limpar o console. Então nós vamos aqui selecionar qualquer ativo aqui, vamos clicar em exibir e veja o que foi disparado aqui. Alguns consoles foram disparados. Note que foi disparado aqui o principal, que era o que nós estávamos procurando, que é o Stock Data Changed, né? Então, teve esse Fetched Stock Data e teve esse... Nós vamos procurar aqui onde é que está esses logs para a gente entender esse fluxo, né? Então, o primeiro já é o que a gente queria. Então, note que o último lá, note que isso aqui disparou quando nós modificamos lá no componente essa propriedade aqui. E essa modificação ocorreu depois que nós recebemos os dados da API. É bom que você entenda esse fluxo aí, que é muito importante. E esses outros dois aqui, quando nós recebemos os dados da API, nós emitimos o primeiro logo, que é logo esse aqui, e dentro do método getStockData, que é lá do nosso service, nós já temos aqui o terceiro log. Vamos tirar esses logs aqui. A aplicação também não precisa de ser tão verbosa em logs. Logs, assim, você deixa os logs enquanto está em desenvolvimento, né? No comum você tira. Se bem que existe em aplicações maiores a observabilidade, né? Mas aí são logs diferentes. Esses logs que nós estamos fazendo é apenas para apresentar informações rápidas no console, né? Retiramos alguns aqui, então tá tudo bem. Eu acho que a gente pode ficar com esses daí. O que resta para a gente praticamente é criar finalmente nosso componente de gráfico aqui. E aqui nós vamos para ele. E nós vamos retornar o que estávamos fazendo de criar nossas labels e séries aqui, né? Então vou descomentar. E um detalhe é que isso daqui é um signal e nós vamos
tipar ele é tipado, isso aqui, né? A gente vai tipar aqui como um chart dataset, é o que vem daqueles componentes que nós... É exatamente isso aqui. E aqui nós já vamos preencher inicialmente com um array, já com o data vazio e com um primeiro rótulo aqui, que é stock price. Podemos deixar dessa maneira aí. No caso aqui dos chart labels, é apenas um array de string, mas nós vamos, só para padronizar tudo com signals mesmo aqui, a gente vai fazer dessa maneira, deixar bem padronizado o que ele está querendo fazer aqui. On-changes? Não. Ele está querendo programar tudo no on-changes? Não, a gente não vai fazer isso agora, né? Então, calma. Nós vamos criar aqui um métodozinho para isso. Nós vamos criar aqui, por exemplo, um update chart, pode ser? Update chart, ok? Aqui a gente vai verificar se tem alguma coisa lá no nosso stock data, é importante para não atualizar sem necessidade. E o que nós fizemos aqui? Vamos analisar se está correto, né? Parece ser isso mesmo. Vamos já fazer um teste aqui e eu vou já explicar. Então, vamos chamar ele aqui no onChange. Então, cada vez que for disparado aquele ng onChange que nós já testamos, né, que ocorre quando eu vou clicar lá, chamar a API, que ele mudar aquela propriedade, ele vai mudar realmente tudo, ele vai atualizar o gráfico, né? E o que nós estamos fazendo aqui? Note que nós estamos pegando aqui o Object Keys. Infelizmente eu apaguei aquele array. Mas você nota que os nomes dos campos são na verdade datas. Então nós estamos pegando exatamente isso aqui. Os nomes dos campos. Isso aqui é uma coleção de datas que nós estamos pegando. Então aqui são aquelas datas, né? Aquelas datas. Só para que isso seja a parte de valores, né? Isso daqui, essas datas, vão fazer parte dos labels, né? Então nós vamos preencher aqueles labels com aquelas datas, ou seja, com aqueles nomes de campo de data. E deixa eu ver se eu consigo dar um zoom melhor aqui. E os prices, para cada coluna data, a gente está fazendo um map aqui, ó. Então para cada item daquele array, para cada objeto, a gente está fazendo aqui um map e a gente está extraindo de cada data. A gente está extraindo, porque ali também é um objeto, a gente está extraindo a propriedade close dele, né? Então a gente está fazendo também aqui um array de valores. E um detalhe que é importante, nós estamos fazendo reverse aqui nos dois, né? Então nós estamos fazendo assim, o que é retornado lá pela API é algo que começa no atual e vai... Os novos registros para baixo vão ficando no mais antigo, né? Então a gente está fazendo um reverse nisso aí. A gente está começando do antigo e indo para o mais atual, né? Pronto. O que falta é criar o componente em si. Como ele é um código um pouco complicadinho e ele é tipo também uma fórmula de bolo, eu vou simplesmente substituir isso aqui pelo código que nós vamos precisar utilizar. Vou dar um Ctrl B para fechar aqui e vamos tentar até fechar mais aqui para ver se a gente consegue ver tudo o que ocorreu aqui, né? Então, a utilização dele do Chat.js com o ng2 Chat também é dessa maneira. A gente utiliza Canvas, nós utilizamos aqui um Base Chats e preenchemos aqui os datasets com aquela variável que nós criamos, aquele signal com line chat data e os labels com line chat labels. E aqui tem uma opção no final que a gente vai ver o que é aqui, que é para que ele seja responsivo, né? Ele está dando esse erro aqui porque para a gente utilizar esse componente, a gente precisa fazer um import desse componente aqui, que é uma diretiva que está sendo utilizada. É essa diretiva que faz isso aqui funcionar, né? Então, devido a isso, nós temos que ir aqui nos imports do componente e fazer o import dessa diretiva, que é base chat directive. Então, ela é, como você pode ver, uma diretiva. Nós estamos importando, você nota que os erros aqui já acabaram e está tudo ok funcionando. Uma outra particularidade desse componente, que é cheio de particularidade, é que nós temos que registrar aqui um array que eles chamam de registerables, né? Então eu vou criar aqui um construtor só para fazer isso. E dentro do construtor a gente vai chamar aqui chat.register. E aqui nós vamos chamar o nosso registerables. Pronto, é isso aqui que a gente chama. Lembrando que tudo que a gente está fazendo aqui, ele está auto-importando aqui em cima. Então, é bom você prestar atenção nesses auto-imports. A diretiva, ele importou lá do componente que nós instalamos. E o registerables, ele importou também do Chat.js. Tudo que nós estamos utilizando, ele está importando aí. O input que nós tentamos inicialmente fazer da maneira tradicional, nós não
estamos precisando mais dele, os Simple Changes aqui. É sempre bom você deixar limpo aí os imports para que fique tudo organizado, né? Então aqui podemos salvar. Vamos ver se está tudo funcionando, se nós esquecemos alguma coisa. Vamos fazer um teste rápido aqui. Olha, note que o chat ele já está mostrando alguma coisa. Por exemplo, aquele array que tem uma label só, que é o stock price, ele já está mostrando aqui, né, aqueles dados iniciais. Podemos chamar aqui qualquer ativo, por exemplo, espero que ainda dê para chamar, né? Alphabet aqui e listar. Note que ele já está listando. E dessa maneira a gente já pode aqui tentar, né, dar um zoom aqui. Então nós temos a nossa aplicação funcionando e com dados reais, né? Aqui são dados da Alphabet, é uma empresa que nela abrange Google e as empresas relacionadas ao Google, né? Vamos poder fazer algum outro teste aqui com a IBM, por exemplo, só para ver se muda. Note que está tudo mudando direitinho, os signals estão tudo funcionando, não é? Então, criamos aqui uma aplicação bem interessante. Vamos ver aqui como é que está o nosso progresso. Vou puxar para cá. Então, olha, nossa última tarefa aqui, nós acredito que já cumprimos, nós instalamos o componente, já codificamos o nosso componente. Então, veja, nós aprendemos tudo isso nessa sequência de vídeos aí. Muita coisa interessante para você aí praticar melhor, aumentar, né, criar mais funcionalidades, utilizar outros endpoints da API, até, por exemplo, de alguma maneira enviar esses dados para uma API, utilizar um back-end também para enviar esses dados, e o que vale é a sua criatividade para que você pratique e ganhe mais conhecimento. Caros, então é isso aí. Gostaria que você curtisse o vídeo e seguisse o canal. E mais uma vez agradeço pela atenção e até a próxima.